Pela ordem, então, dos participantes, o primeiro que vai falar é o Carlos Henrique Arabi, mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e membro da Comissão Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Bom dia a todas, todos. Queria cumprimentar a companheira Nazaré e os demais companheiros do governo do Pará pela importância dessa discussão, desse esforço ligado ao Fórum Social Mundial. E antes de começar, só um esclarecimento. Eu sou da Universidade de Campinas, não da Universidade de São Paulo. Mas tudo bem, tudo em São Paulo. Bom, eu queria começar colocando a seguinte reflexão mais geral. Quer dizer, nos nossos processos de transição, pensando particularmente no Brasil, mas não só no Brasil, acho que nós talvez possamos dizer que tem havido mais mudanças econômicas do que mudanças políticas, pensando em mudanças políticas como mudanças no Estado, não só no governo, não só na orientação das políticas, mas mudança no que a gente poderia chamar de estruturas de poder do Estado, estruturas de poder político. Eu acho que, ainda que tenha muitas críticas sobre o ritmo das mudanças econômicas, é muito difícil não dizer, para tomar o caso do Brasil, bom, nós vamos ver Argentina, e Paraguai e Chile aqui, mas claro que nós temos em vista o que está acontecendo na Venezuela, na Bolívia, no Equador, enfim, nos países que estão mais dinâmicos num processo de mudança de paradigma, sair do neoliberalismo e caminhar para outro tipo de paradigma. Então, no caso brasileiro, que é um caso polêmico, mesmo nesse caso, é difícil dizer que não há um processo de mudança econômica. Importante. Talvez o mais visível, mais destacado, seja a interrupção, ou o papel que o Brasil teve, na interrupção das negociações da ALCA, das negociações com os Estados Unidos. E isso não foi uma conquista só do governo brasileiro. E não dá para pensar, eu vou terminar no final colocando essa ideia, que não dá para pensar os processos de transição como processos governamentais, estrito sensu. Em relação à ALCA, todo mundo sabe que no Brasil jogou um papel muito grande o movimento social, um conjunto de movimentos sociais, que junto com o governo, e muitas vezes pressionando o governo, deu numa resultante de interrupção das negociações com os Estados Unidos. Isso para citar um caso. Bom, se interromperam as privatizações, nós temos um processo de mudança de, digamos, de centro dinâmico da economia, que é muito mais o processo interno, o mercado interno do país, uma ampliação de emprego, digamos, uma conquista democrática, que é a inclusão de um setor significativo no processo econômico, em termos de renda, de emprego, de educação, de acesso. E isso tudo se manifestou, inclusive, na reeleição do Lula, com uma votação enorme, apesar de um duro confronto com a direita, com a mídia. Bom, mas o que eu quero destacar é que, nós poderíamos dizer que as mudanças poderiam ser maiores, mudanças na economia, que nós temos sido derrotados, no caso do Brasil, por exemplo, na confrontação com o capital financeiro, que tem mantido um domínio forte na gestão da política monetária, como um território privativo, não democratizado, não republicano. Mas, pela primeira vez também, nós temos nesse terreno
alguns passos para organizar a disputa com o capital financeiro como uma disputa política, porque até agora foi uma disputa técnica, a não ser em poucos momentos. Então, hoje nós temos, dentro do próprio governo e fora do governo, um esforço de organizar isso como uma disputa política. Então, mesmo que a gente diga, poderia ser muito maior a mudança econômica, eu acho que é muito difícil não reconhecer que não há mudanças econômicas significativas face ao paradigma neoliberal que dominou o Brasil por cerca de 10 anos, antes do governo Lula. Agora, a grande questão é a seguinte, não tem correspondência em mudanças políticas significativas, a não ser a conquista do governo, que evidentemente é uma grande mudança política, mas em termos da estrutura de poder, da organização do poder político, não tem mudanças, digamos, automáticas, similares, correspondentes a essas mudanças, mesmo que limitadas, mas importantes, no caso brasileiro. Apesar de ter experiências importantes no Brasil, pelo Partido dos Trabalhadores, no campo da democratização do poder quando governo. A mais significativa de todas é a do Rio Grande do Sul. Mas aqui mesmo, no Pará, nós estamos iniciando um processo de democracia participativa na formulação do desenvolvimento econômico do Pará. Que, claro que é um balanço que tem que ser feito, mas esse processo não existe no plano nacional. No plano nacional existe diálogo com movimentos sociais, existe esforço de compor uma relação democrática, desenvolver essa relação democrática com o movimento popular, social, movimento sindical, mas não tem um processo de mudar o que eu estou chamando de estruturas mesmo de poder e que se refletem em questões do tipo: quais são as alianças políticas, sociais que o governo organiza para desenvolver sua